A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nação, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Bem, meus irmãos, aqui ao lado está o Pix para quem quer nos ajudar, pentecostesfabio1@gmail.com. Esse Pix está no meu nome, Fábio Ferreira Jacinto. Ajude com quanto você puder, tá certo? Conto com nossas orações, é vocês que ajudam os nossos apostolados. Temos 2 canais aqui no YouTube, né? Esses canais sempre tem que passar por manutenção, um bocado de coisa, e também vocês nos ajudam a sobreviver. É 16 anos que vivemos da missão, certo? Deus abençoe vocês. Esse é o segundo vídeo, Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, certo? Vamos... Se você não assistiu, você está assistindo esse vídeo, não assistiu o primeiro, você não vai entender. Nós já trouxemos lá atrás, né, no primeiro vídeo, mostrando a Virgem Maria na Sagrada Escritura, como rainha, tá certo? Como virgem pura, como santíssima e agora como intercessora. Ainda que todos os cristãos tenham o poder de interceder uns pelos outros, a pureza de santidade do intercessor aumenta o poder da súplica. A Bíblia está repleta de exemplos do Senhor, escutando as preces dos justos. Eis alguns casos. Por exemplo, Provérbio 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é a sua alegria. Ou, em algumas traduções, contentamento. Provérbio 15:29. O Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Ou seja, escuta as orações dos santos. Tiago 5:16-18. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio e 6 meses não choveu sobre a terra. Provérbio 28:9. O que desvia os ouvidos para não ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominada. Outra tradução diz que se desvia o ouvido da doutrina. 1 de Pedro 3:12. Pois os olhos do Senhor estão sobre os santos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Salmo 32:6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te pedir, achar, até no transbordar de muitas águas, e estas a ele não chegarão. Daniel 9:21-23. Estando eu, digo ainda falando na oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha vista, a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu dizendo: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido do princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem e eu vim para esclarecer-te, porque és muito amado. 2 de Crônicas 6:29-30. 29-30. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um em sua praga ou sua dor, estendendo as mãos para o templo do Senhor, e esse templo era repleto de imagens sacras, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme todos os seus pedidos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Agora, uma vez que a Bíblia demonstra tão claramente que aqueles que são justos ou corretos são ouvidos pelo Senhor, e já que também sabemos que aqueles que se encontram no céu não são impuros nem justos, caso contrário, não teria como resistir à presença de Deus. Então nós podemos afirmar que as preces dos santos têm o poder e a eficácia muito maiores do que as
aqueles que ainda se encontram sobre esta terra, que ainda caminham na imperfeição. De acordo com isso, percebemos que as orações intercessórias de Maria Santíssima, que é a Mãe de Deus e a mais pura que qualquer outra pessoa humana ou qualquer outro santo, exceto a Trindade, tem um poder ainda mais especial. A antiga tradição cristã a respeito de Maria, com Santo Inácio de Antioquia, diz: Filho de Deus, pelo desejo e poder de Deus, nasceu verdadeiramente de uma virgem. Santo Inácio de Antioquia, na Carta aos Magnésios, no ano 110 d.C. São Justino Mártir diz: é novamente como Isaías havia apressadamente previsto que ele nasceria de uma virgem. Ele declarou o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será chamado Deus conosco. Jesus é Deus com... Emanuel significa Deus conosco. A frase eis que uma virgem receberá significa certamente que a virgem iria conceber, ser e ter relacionamento. Se ela tivesse relacionamento com qualquer um que fosse, ela não poderia ser virgem. Mas o poder de Deus vindo sobre a virgem a encobriu e a induziu a conceber, embora ainda permanecesse virgem. Disse São Justino Mártir na primeira Apologia, 148 a 155 depois de Cristo. Santo Irineu de Lyon, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista, disse: a Virgem Maria mostrou-se obediente ao dizer: eis aqui tua serva, Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Entretanto, Eva foi desobediente, mesmo quando era virgem. Ela não obedeceu, como ela, que ainda era virgem, embora tivesse Adão por marido. Foi desobediente, tornou-se a causa da sua própria morte e também de todo o gênero humano. Então também Maria, noiva de um homem, mas apesar disso ainda virgem, sendo obediente, se tornou a causa, tornou a causa de salvação dela própria e de todo o gênero humano. Assim, o problema da desobediência de Eva foi eliminado pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva causou em sua incredulidade, a Virgem Maria eliminou através da sua fé. Santo Irineu de Lyon, contra as heresias, 180 a 199 depois de Cristo. A Virgem Maria, tendo sido obediente à palavra de Deus, recebeu de um anjo alegre-te notícia de que iria dar à luz ao próprio Deus. Santo Irineu de Lyon, contra as heresias, verso 19 e 1 em 189 depois de Cristo. Efraim o sírio disse: apesar de permanecer virgem enquanto carregava um filho em seu ventre, a serva é obra da sabedoria divina. Tornou-se a mãe de Deus. Efraim o sírio, Canções de Louvor 1 e 20, 351 depois de Cristo. Santo Atanásio disse: o verbo gerado do Pai no céu, inexpressavelmente, inexplicavelmente, incompreensivelmente, a maneira de eterna, nasceu há tempos atrás da Virgem Maria, a Mãe de Deus. Santo Atanásio, na Encarnação do Verbo de Deus 8, em 365 depois de Cristo. Veja, deixa eu fazer uma pergunta para você.
Se os pais da igreja estão dizendo isso aqui, se nós temos escritos como mente Rodrigo Silva, como pode mentir o falso profeta do Rodrigo Silva, o falso profeta do Nicodemos, e não sei quem dos quadros da vida, pode dizer uma heresia dessa, o culto a Maria começou depois do século IV. Você está vendo aqui Santo Irineu, que é muito antes do século IV. Do ano 142, 180, muito antes do século IV. Santo Irineu, Santo Inácio. E aí, protestantes? Qual é a nova mentira que vocês vão inventar? A função do protestantismo, lá eu estive, eu sei. Não é outra senão mentir contra o caminho da verdade. Vai por mim. Vamos lá, bem para pertinho de Jesus, né? São Gregório de Nazianzeno disse: se alguém disser que a Santa Mãe, que a Santa Maria não é a Mãe de Deus, ele está em divergência com Deus. São Gregório, para ele, ó. Ó, para ele, ó. Eu me arrupei a minha alma uma coisa dessa aqui, ó. Outra vez. Se alguém disser que a Santa Maria não é a Mãe de Deus, ele estará em divergência com Deus, que disse lá em Isaías 7,14. Dará a luz Emmanuel, Deus conosco. A Mãe de Deus. É lógico que está. 3 versículos bíblicos, está lá em Mateus 1:24, Lucas 1:42, 43, que tem a honra que venha visitar a mãe do meu Senhor. O Senhor dos judeus é Deus. Está em divergência com Deus o protestantismo, que não acredita que a Virgem Maria é a Mãe de Deus. Jesus é Deus. Se alguém declara que Cristo passou pela Virgem como se passasse por um canal e que não se desenvolveu divina e humanamente nela, divina porque não houve a participação de um homem, humanamente segundo a lei da gestação, tal pessoa é também herege. São Gregório de Nazianzeno, na carta ao sacerdote Cledônio, em 382 depois de Cristo. Chega como os pais da igreja, eles martelam, eles têm um martelo para decepar os hereges, para ceifar as mentiras das heresias. Dídimo, o cego, disse: nos ajuda a compreender os termos primogênito e unigênito. Quando o evangelista diz que Maria permaneceu virgem até que deu à luz a seu filho primogênito, está lá em 2,7 de Lucas, acho que colocaram aqui Mateus 1,25. Isso, Mateus 1,25, Mãe de Deus. Também. Nada fez Maria, que é honrada e louvada acima de todas as outras, não se relacionou com ninguém, nem jamais foi mãe de qualquer outro filho. Mas mesmo após o nascimento do seu filho único, ela permaneceu sempre e para sempre uma virgem, imaculada. Dídimo o cego, na A Trindade, 3,4, 386 depois de Cristo. Não, vamos para um aqui agora, que é citado muito por os protestantes. Vamos lá. Santo Agostinho, vamos lá. Entre todas as mulheres, Maria é a única a ser, ao mesmo tempo, virgem e mãe. Não somente segundo o espírito, mas também pelo corpo. Não somente segundo o espírito, protestante. Você diz só é carnal. Santo Agostinho martela vocês. Em espírito e em carne.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da grandeza de Deus, diz São Paulo. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, aquilo que a igreja diz, 100% Deus, 100% homem. Aí, em espírito e em carne. Ela é a mãe conforme o espírito daquele que é a nossa cabeça, isto é, do Salvador, do qual ela nasceu espiritualmente. Pois todos os que nele creram, e nesse número ela mesma se encontra, são chamados com razão filhos do esposo. Mateus 9:15. Mas certamente ela é mãe de seus membros, segundo o Espírito, pois cooperou com seu amor, para que nascessem os fiéis da igreja. Na igreja, os membros daquela divina cabeça, da qual ela mesma é, corporalmente e verdadeiramente mãe. Santo Agostinho, no escrito A Virgindade Consagrada, 405 depois de Cristo. Ao pé da cruz, por mãe. Mãe espiritualmente. Como são filhos espirituais pelo batismo adotado de Deus. Os protestantes estão adulterando os pais da igreja, os escritos deles, viu? Cuidado com isso. Cuidado em PDFs por aí. Teodoro de Mopsuestia. Ele diz: entretanto, quando eles perguntaram, Maria é a mãe de um homem ou a mãe de Deus? Nós respondemos, de ambos. O primeiro pela natureza do que ocorreu e o segundo pela relação. Mãe de um homem porque era ser humano, que estava e que saiu do seu ventre, o ventre de Maria. E mãe de Deus porque o homem que nasceu era o próprio Deus, diz Teodoro. Na encarnação, número 15, 400, no ano 400 depois de Cristo. João Cassiano diz: agora, herético, você dirá, qualquer um de vocês que negar que Deus nasceu da Virgem, protestantes, veja se os pais da igreja não martelam com força mesmo. Outra vez. Agora, herético, você dirá, qualquer um de vocês que negar que Deus nasceu da Virgem, que é Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser chamado a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser chamada de mãe de Deus, mas somente a mãe de Cristo, e não de Deus, porque nenhuma mulher afirmará, você pode dar à luz alguém mais velho do que ela própria. A respeito deste estúpido argumento, deixe-nos provar, por testemunhos divinos, de que tanto Cristo é Deus, como Maria é a mãe de Deus. João Cassiano, sobre a encarnação de Cristo contra Nestório, no capítulo 2, verso 2, 429 depois de Cristo. Quer mais, protestantes? Quer mais argumentos dos pais da igreja? Nós já mostramos na Bíblia, no primeiro vídeo. Agora nós estamos aqui mostrando os pais da igreja. São Cirilo de Alexandria disse: o próprio Verbo vindo por sua vontade, a bem-aventurada Virgem assumiu para si o seu próprio templo, da sua substância, o templo virginal, o templo virgem. Da Virgem saindo dela, fez-se completamente homem, de modo que todos pudessem vê-lo eternamente, mas sendo verdadeiramente Deus, eternamente, portanto, ele preservou sua mãe virgem, mesmo depois dela ter dado à luz. São Cirilo de Alexandria contra aqueles que não desejam professar que a Santa Virgem é mãe de Deus. No capítulo 4, 430 depois de Cristo. Me fala aí. Me fala aí. É martelo ou não é? Essas heresias que existem hoje,
que nós conhecemos como o protestantismo, de modo geral, elas são heresias que foram combatidas por esses pais da igreja lá atrás. Porque essas heresias protestantes, elas são agnósticas. Essas heresias protestantes, elas trazem o arianismo no sangue. Elas trazem todas aquelas heresias que foram combatidas nessa época pelos pais da igreja. Você está entendendo? Você está compreendendo? Não tem diferença alguma. É as mesmas. É as mesmas. São Tomás de Aquino, o maior doutor da igreja, disse: assim como os marinheiros são guiados ao porto por uma estrela, também os cristãos são guiados ao céu por Maria. São Tomás de Aquino disse isso. Também os reformadores protestantes foram fiéis defensores de Maria. Por exemplo, Zwinglio, citando em Corpus Reformatorum, no VP 424, disse: creio firmemente que Maria, conforme as palavras do Evangelho, que afirma que de uma virgem nasceria o Filho de Deus, permaneceu sempre pura, intacta, virgem durante e depois do nascimento do seu filho. Zwinglio disse isso. Martim Lutero. Nós estamos vendo aqui os que não são cristãos, os que não são do redil, dos que não são do corpo de Cristo. Martim Lutero, em Sermões sobre João, capítulo 1 e 4, em 537 a 39, disse: em 1537 a 1539, disse: ele, Cristo, nosso Salvador, era o fruto real e natural do ventre virginal de Maria. Isto aconteceu sem a participação de qualquer homem, e ela permaneceu virgem mesmo depois disso. Aí. Ainda Martim Lutero, no Sermão do Natal, em 531, ele disse: Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade. Logo após Cristo, ela é nobre, sábia, santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la o suficiente. Ainda Martim Lutero, sobre o sermão do dia da Conceição Mãe de Deus, em 1527. É uma doce e piedosa crença esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Esta de que, quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os dons de Deus, recebendo de Deus sua alma pura. Assim, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo o pecado. Agora o pai do protestantismo calvinista, João Calvino, no Sermão sobre Mateus, publicado em 1562, ele disse: certas pessoas têm o desejo de sugerir esta passagem, Mateus 1,25, que a Virgem Maria teve outros filhos, além do Filho de Deus, e que José teve relacionamento íntimo com ela depois. Mas isso é uma estupidez. O escritor do Evangelho não desejava registrar o que poderia acontecer. Ele simplesmente queria deixar bem clara a obediência de José. E também desejava mostrar que José tinha sido bom e verdadeiramente acreditava que Deus enviara seu anjo a Maria. Portanto, ele jamais teve relações com Maria, mas somente compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isto não é porque teria ela de haver um segundo ou um terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está se referindo à precedência. Assim, a Escritura está falando sobre a totalidade do primogênito e não sobre a questão de ter havido qualquer segundo ou terceiro filho.
Ainda João Calvino, citando o In Corpus Reformatorum, diz: não se pode negar que Deus escolheu e destinou Maria para ser a mãe do seu filho, garantindo-lhe a mais alta honra. Isabel chama Maria de Mãe do Senhor, porque a unidade da pessoa das suas naturezas, das duas naturezas de Cristo, era tal que ela poderia ter dito que o homem mortal gerado no ventre de Maria era, ao mesmo tempo, o Deus eterno. Só ainda na virgindade perpétua de Maria. Todos os cristãos creem que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Mas Maria disse ao anjo: como acontecerá isso, pois não conheço homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra do Onipotente cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que irá nascer de ti será chamado Santa, Filho de Deus. Lucas 1, 34, 5. Nós vamos fazer aqui mais umas... Vamos ver aqui no Antigo Testamento, para nós encerrarmos o vídeo, né? Tudo isso foi previsto no Antigo Testamento e aconteceu para que se cumprisse as profecias dadas por Deus ao povo judeu. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 7,14. Ensinamento da Bíblia sobre esta matéria é tão claro que todas as denominações cristãs concordam sobre a sua interpretação. Os católicos creem que Maria permaneceu virgem e não teve outros filhos. Algumas denominações, porém, afirmam que Maria teve outros filhos. Elas dizem isto por causa de que a Bíblia às vezes menciona irmãos de Jesus. Mas nos tempos bíblicos, todos os membros da família, inclusive primos, eram considerados irmãos. E também vemos que a Bíblia chama o termo irmão em várias vezes, usando para que se refere a pessoa que não são irmãos, no mesmo sentido que encontramos a palavra de hoje. Vocês podem ver por Gênesis 14,14, quando Abraão soube que seu irmão fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número e trazendo 18 de perseguição até Dan. O irmão em questão nesta passagem é Ló. Mas era Ló irmão de Abraão? Não. Ele era filho de Arão, irmão falecido de Abraão. Gênesis 11, 26 a 28. Portanto, Ló era sobrinho de Abraão. Gênesis 29, 15. Então Labão disse a Jacó: por seres meu irmão, irás servir-me de graça. Indica-me qual deve ser teu salário. E Jacó era sobrinho de Labão, né? A mãe de Jacó era irmã de Labão. Pois é, você aí. Assim, você vê que, em termos bíblicos, irmão, irmã e irmãos pode significar parentes próximos, parentes de sangue, ou até mesmo amigos íntimos, como, por exemplo, 1 de Reis 9:13. Ele disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhe o nome de Terra de Cabul, que persiste até hoje. Segundo Samuel 1:26. Tenho o coração perturbado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu eras imensamente querido e tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. E Davi chamando, não tinha nada a ver, não tinha parentesco nenhum. Amós 1:9. Assim falou Javé: pelos teus crimes de Tiro, pelos 4 não o revogarei, porque entregaram a populações inteiras de cativos e Edom, e não se lembrou de seus irmãos, da aliança de seus irmãos. Meus irmãos, é muito o texto, tá? Não dá para fazer, eu não vou fazer. Ainda tem aqui os textos para provar Maria, Mãe de Deus, na Sagrada Escritura, porque aqui, na realidade, vai começar os textos a mostrar os dogmas, né, marianos. Eu já tenho vários vídeos aqui sobre os dogmas marianos, tá certo? Na Sagrada Escritura, mostrando alguns, pode procurar no canal que vocês acham. Aliás, no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, não no canal Apologético Católico Debate, tá certo? Deus abençoe vocês.
Curtam, assistam esses 2 vídeos, compartilhem só para católicos, comentário aberto só para católicos também, certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.